A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 8 do quarto trimestre do ano 2019, que traz como título O Exílio de Davi. Essa lição aqui corresponde à revista CPAD, que estamos estudando sobre os livros de 1º e 2º Samuel. São dois livros que nós estamos estudando, focando mais nessa questão do reinado. Então estamos aqui enfatizando sobre os reis, no caso falamos sobre Saul. Agora estamos falando sobre Davi. No momento que do nosso estudo, Saul ainda é o rei, no entanto, Davi já foi ungido e está sendo perseguido por Saul. Nós vamos falar desse contexto aqui da vida de Davi, que é muito interessante, tem uma relação muito forte conosco. Davi sofre perseguição, Davi passa por dificuldades. Tem gente que pensa que Davi foi ungido e a partir daí Davi só foi pompas, foi bem tratado, foi morar na casa do rei, casou com a filha do rei, e aí de repente Davi assume o reinado, e Deus vai abençoando Davi. Tudo bem, Deus abençoou ele, mas não foi bem assim. A história não foi tão linear, tão simples, cheia de pompas. Não, Davi foi muito perseguido, Saul tentou matar ele várias vezes. Davi se encontra num momento aqui onde ele está longe, ainda está dentro da nação de Israel, depois ele sai, a gente vai ver durante a aula aqui, mas ele está afastado, praticamente assim, longe da população como um todo, longe da sociedade, por isso que é chamado de exílio. Ele foi, assim, exilado, um autoexílio, porque ele mesmo tomou a decisão de se afastar, de ir para um lugar que ele considera seguro, para que Saul não matasse ele. E vale ressaltar que a gente vai falar aqui também do momento da vida de Davi que retrata um pouco de falta de fé da parte dele. A lição aqui não aborda tanto essa questão da falta de fé de Davi. No entanto, se você ler o capítulo 21, você vai ver que Davi realmente estava agindo por conta própria e não confiando em Deus. Aquele Davi corajoso que confiava em Deus parece que deu uma pausa, Parece que ele não está mais tão confiante quanto antes. Por isso que ele começa a fugir de Saul e tentar fazer as coisas pelo seu próprio esforço. E aí ele vai parar nessa situação aqui, que é numa caverna. Então a gente vai ver todo esse contexto nessa aula. Espero que você acompanhe essa aula aqui até o final. Eu faço essa introdução aqui no começo, tem gente que acha que eu não entrei na aula ainda. Não, eu já estou dentro da aula, já estou explicando a aula. Tá? Então não fique pensando assim, demora muito começar a aula. Não, a aula começa agora, eu já começo entregando o conteúdo, explicando principalmente a questão do contexto, que é muito importante. Então vamos avançar aqui. Antes de começar o nosso conteúdo da revista, eu quero dar um aviso que eu estou gravando um vídeo extra, um comentário da lição extra. Além desse comentário aqui que eu estou falando, eu estou gravando um outro comentário. Se você acompanhou aí semana passada, você já viu que eu gravei esse comentário. Você vai clicar nesse link que está na descrição do vídeo, onde você está assistindo. Se você tiver com o slide, você tem esse link aí também disponível. Copia, cola no navegador, clica e responde a pesquisa dizendo quais subtópicos você acha que deve ser mais explicados, se explicado de uma forma mais profunda. Esse eu vou gravar na quinta-feira. Então eu estou gravando esse vídeo na segunda e na quinta-feira eu vou colocar esse outro vídeo me aprofundando em 3 subtópicos que serão os mais votados. Esse vídeo é um pouco diferente, ele tem algumas características. Primeiro, a aula é sem slide, eu estou me filmando, gravando normal como qualquer um outro. É uma aula diferenciada. Quem quer ver uma aula onde eu me filmo, essa é a aula. Vou postar quinta-feira. Vou direto aos subtópicos mais complicados, então eu pego aquela parte mais difícil, que são os 3 subtópicos mais votados na pesquisa e me aprofundo neles. Então, se você quiser uma lição que vai direto nos pontos mais difíceis, essa é a aula. E o tempo da aula também vai ser mais curto, é um tempo que eu vou me esforçar para fazer no máximo 20 minutos. Então, uns 5 minutos de introdução, depois 5 minutos para cada subtópico que eu vou abordar, e faço uma conclusão rápida. Então, a ideia é essa. Pode ser que eu passe um pouco, mas a ideia é que seja um conteúdo enxuto, direto ao ponto, procurando se aprofundar nos subtópicos. Porque essa aula aqui eu passo toda a lição, toda a lição aqui.
Então quem quer uma aula mais completa e tal, toda a lição é essa aqui. Uma aula mais direta ao ponto, a aula que eu vou postar quinta-feira. Mas acredito que uma complementa a outra. Assista as duas que vai ser muito bom. O texto áureo diz o seguinte: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele com todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22, 1 e 2. Então aqui a gente tem uma descrição detalhada da situação que ele se encontrava. Ele não estava sozinho, porque tinha pessoas ali acompanhando ele que estavam passando também por situações parecidas. Na verdade prática, dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Temos que entender que formação de caráter, crescimento espiritual não vem de forma simples, vem com dificuldades, vem com tribulações, a gente passa por muita coisa complicada, mas a ideia é que nós sejamos formados segundo o modelo de Cristo, porque Cristo também passou por muitas dificuldades. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel 22, de 1 a 5, mas eu recomendo, altamente recomendo, você ler o capítulo 21. Dentro da plataforma DBD em Foco, para quem é assinante, tem o comentário do capítulo 21, lá do curso de Samuel, que você pode assistir, né? E também do capítulo 22, capítulo 21 e 22. Então tá, vamos para a nossa introdução. Vamos começar aqui o conteúdo que está na revista, que diz o seguinte: nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências da infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. Então, diante de uma situação difícil, uma situação onde a gente está sofrendo, passando por problemas difíceis, a gente pode tirar daquelas situações traumáticas, difíceis, coisas boas também. Nem sempre é algo negativo, às vezes Deus está trabalhando na nossa vida. O exílio fala de expatriação, forçada, livre ou isolamento social, solidão. Então, a nação de Israel sofreu um exílio, sofreu ali por volta do ano 586, eu acredito, né? Foi 586, por aí. Eu posso estar errando aqui nas datas, mas a nação foi levada para o... Foi de 603 a 586, por aí. Foi levado para o exílio, foi na época que foi Daniel e os seus amigos, depois foi levado, né, a cidade de Jerusalém por completo, quase por completo, o povo foi levado para habitar na Babilônia, longe da sua terra. Nesse caso, o exílio ele traz muitas consequências, o povo perde a identidade, o povo aprende uma outra língua, adquire uma outra cultura. Então o exílio, quando ele é forçado, ele realmente é complicado. E o exílio, quando ele não é forçado, no caso de Davi, que não foi forçado, Davi também sofreu muitas consequências com essa questão do exílio. Essa conotação nem sempre é pejorativa nas escrituras. Claro, exílio sempre é algo ruim, no entanto tem conotação positiva ou negativa. Por quê? Porque depois do exílio, as pessoas aprendem muito. O povo de Israel, quando volta do exílio 70 anos depois, eles já estão assim renovados. Eles não têm mais problemas com idolatria. Por exemplo, Israel sofre muito por causa da idolatria. Depois que volta do exílio, não tem mais, acaba a idolatria. Então, Deus trabalha também no exílio. Então, o exílio pode ser um lugar onde o nosso caráter é testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. A caverna de Adulão não será apenas um exílio de Davi, mas também moldará o seu caráter, preparando para uma missão maior que a liderança de Israel. Então, Davi vai parar nessa caverna, como eu disse no começo, por falta de fé. Davi realmente ele estava agindo sem fé, e ele para nessa caverna, depois ele vai para Moabe, e aqui Deus está trabalhando com ele. Então aquele negócio, né? Deus pega o limão e transforma na limonada, né? Trazendo aqui para um ditado mais popular. Foi uma situação difícil para Davi? Foi, mas Deus estava moldando também o seu caráter e treinando ele para ser um bom líder da nação. Tópico 1, as características do exílio de Davi.
A caverna de Adulão. Então vamos ver aqui sobre essa caverna. Lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento espiritual. Então tudo que a gente passa na vida, às vezes um local, uma viagem, quem sabe um encontro com os amigos, se a gente for observar, se a gente for estar ligado ali com Deus, a gente observa que Deus está ensinando algo para nós. Então a gente sempre está crescendo na vida espiritual. E Davi deixa o seu território para uma região muito bem conhecida, que era a caverna de Adulão. Então ele se isola ali porque ele estava sendo perseguido pelo rei, né? Saul, que era o rei, estava perseguindo, querendo matar ele a todo custo. Então ele se encontra exilado numa caverna. O nome Adulão quer dizer refúgio, talvez porque essa cidade ficava perto das cidades de refúgio. Cidades de refúgio eram cidades, algumas cidades que foram separadas para os levitas, 6 delas, né, dentre 48, 6 delas foram chamadas de refúgio, porque se alguém cometesse algum crime, né, que fosse por acidente, de forma involuntária, e outra pessoa quisesse vingar, a pessoa fugia para a cidade de refúgio e lá ela não era morta. Então a cidade de refúgio servia para isso. Provavelmente o nome Adulão aí vem dessa ideia, né, de refúgio nesse sentido. Então a cidade de Adulão, né, Adulão era uma caverna, mas também tinha uma cidade situada em Cefelá, ali na planície de Judá. Estava aproximadamente 26 quilômetros ali de Gate, né? Então eu coloquei aqui um mapa. Quem está assistindo essa aula por vídeo vai ver. Quem está ouvindo o áudio, depois pode procurar o slide para dar uma olhada. Mas no mapa eu traduzi, o mapa está em inglês, mas eu traduzi aqui as principais cidades, né? Gate, Adulão e Jerusalém. Por que Gate? Gate é a cidade dos filisteus, que é a cidade de Golias, por exemplo, que Davi vai lá. Então, se você ler o capítulo 21, aí você vê que ele vai para Gate, depois ele vai para Adulão, depois ele vai para Moabe. Então, só para você ter uma noção da região aí. No período dos patriarcas, tinha sido uma cidade cananeia, depois, na época de Josué, foi ocupada, foi capturada, foi fortificada por Roboão, e depois do cativeiro foi ocupada pelos filhos de Judá. Então, é uma cidade que está sempre presente, está sempre falando dela, não é a primeira vez que fala da cidade de Adulão, era muito conhecida. 1.2, os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali a fim de fazer companhia a Davi. Davi estava fugindo de Saul. Saul já tinha meio que enlouquecido, estava ficando muito doido mesmo. Estava assim, possesso. A gente vai ver aí que ele daqui a pouco a gente vai falar disso, mas ele manda matar, né? Ele manda matar, então ele mesmo mata 85 sacerdotes. Então o cara já estava maluco. E ele estava querendo matar Davi. E o povo sabia disso, o povo já tinha se compadecido da situação de Davi. Nem todos, mas alguns se compadeceram. E Davi se encontrou nessa situação difícil e muitos foram até ele. Então, primeiramente, os seus pais e seus irmãos foram até ele. Talvez Saul tinha ameaçado a família de Davi, tem isso também, a gente não sabe, mas pode ser que ele tenha ameaçado a família de Davi. E a família de Davi também procurou um local para se proteger juntamente com ele na caverna de Adulão. E outros foram à procura porque se encontravam em dificuldades. Então Davi, ele começou a juntar ali um povo que estava passando por problemas difíceis também, e quem sabe também estavam revoltados com o governo de Saul, estavam esperando a mudança e já sabia da mudança que Deus tinha preparado, que era colocar Davi como rei. Então como que Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições? Fugindo do rei, numa caverna, com um monte de gente excluída da sociedade. Pode parar para pensar assim, né? Na verdade, não foi apenas uma ação sua, todos se juntaram a ele, estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi, ele tinha uma expectativa, claro, de se tornar rei, porque Deus tinha ungido ele, mas esses homens que estavam lá também estavam procurando isso, estavam procurando um líder de verdade, estavam procurando uma liderança real que fizesse ali um bom trabalho em Israel. E viram em Davi isso, muito provavelmente sabiam que Davi tinha sido ungido já para substituir Saul. Então eles estavam procurando um líder verdadeiro. Davi treinou esse grupo, que aparentemente era um grupo sem sucesso, não tinha nenhuma vantagem, mas obteve êxito, pois eles buscavam uma vida melhor e tinham os mesmos ideais, os mesmos sonhos.
Davi, juntamente com esses homens, estavam passando por problemas parecidos e eles lutaram juntos para conquistar, né, algo a mais aí, liberdade, no caso, buscar também a presença de Deus, porque Saul não incentivava isso. Então, um rei que não busca a presença de Deus, está longe de Deus, a gente sabe como isso termina, né? No nosso contexto aqui acontece muito isso. Então a gente vê aqui que Saul era um rei que não buscava a presença de Deus na nação que foi fundada por Deus. Então isso tinha algo errado e Davi sabia disso, aqueles homens também sabiam disso. Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um sua própria prioridade, mas a de Cristo. Antigamente as pessoas falavam assim, tinha até uma, né, redes sociais, o pessoal postava muito, hoje eu nunca mais ouvi, mas era mais ou menos assim: vamos brincar de vida, eu cuido da minha, tu cuida da sua. E as pessoas curtiam, compartilhavam e, enfim, tomando isso como algo verdadeiro, né? Cada um cuida da sua vida, o mundo é assim. Mas no cristianismo não é assim. Com Jesus não é assim. Olha só o que a Bíblia diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2,4. Nós temos que nos preocupar com o próximo, nós temos que nos preocupar com o irmão, nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes estão precisando de ajuda, às vezes estão precisando de uma palavra, às vezes não sei o que está precisando, mas nós temos que cuidar uns dos outros. A prioridade não deve ser a minha vida, mas a vida do meu irmão. Jesus fala isso, Jesus fala sobre servir o próximo, servir até o inimigo. Esse é o ensinamento de Jesus. Nós temos que servir. Se nós quisermos servir a Cristo, nós temos que servir primeiro o próximo. E assim nós estaremos lutando a causa de Cristo, tendo prioridade tudo que Jesus tem como prioridade. Então, a vida cristã é uma vida de comunidade, de união, não uma vida isolada, cada um servindo no seu canto, não, mas uns ajudando aos outros. É assim que deve ser a vida do cristão. 1.3. O simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi, como líder, foram postos em prática, corrigindo aqui, né? Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. Então começa por aí a questão do treinamento. Davi já começou a exercer a sua liderança sobre um exército. Pode-se dizer assim, sobre um exército que não tinha treinamento e ele foi lá e treinou, capacitou, né, através do que ele já sabia, mas claro, ele foi aprendendo muito mais. Isso quer dizer que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados. Ele era um líder que aceitava todos aqueles, sejam bons ou ruins. Ele aceitava e aí, a partir dali, ele ia treinar aquelas pessoas para incentivá-los a crescer, a aprender. Davi é um modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Então esse era o modelo de liderança de Davi. Capacitar pessoas, treinar pessoas. Eu sou professor da universidade e eu sempre falo para meus alunos assim: vocês são inteligentes, vocês vão aprender, não se preocupe. Professor, esse assunto é muito difícil, eu não vou conseguir passar na sua matéria, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo. E eu sempre estou buscando incentivá-los. Não, gente, não é assim. Estudem, se esforcem. Aí tem aluno que tira 0 na primeira prova. Não, professor, tirei 0, não vem mais. Cara, vem até o final. Assiste às aulas, faz as provas, vamos até o final que tu vai aprender. Então eu tento incentivar de todo jeito. Mas teve uma vez que eu fiquei chateado com uma turma, por um motivo lá. Hoje eu me arrependo disso, mas eu vou contar o meu mau exemplo aqui, que a gente vai aprender algo com isso, né? Não façam o que eu fiz porque foi errado. Fiquei chateado com a turma e eu comecei a falar que eles não tinham capacidade. Eu comecei a falar que eles iam reprovar, comecei a falar que eles não iam aprender, comecei a falar que o assunto era difícil, que o nível deles era muito baixo. Eu comecei a jogar eles lá embaixo. Muitos desistiram da matéria e de 40 alunos só passou 12. Então, as palavras que a gente fala para as pessoas de incentivo vão de fato incentivar. Mas as palavras que nós falamos para as pessoas para elas pararem desanimando, elas vão desanimar. Elas vão parar no meio do caminho. Então, o líder, um bom líder, é aquele que vai incentivar os seus liderados, vai colocar eles para cima, vai falar que eles são capazes, que eles vão vencer, que eles vão conquistar.
Isso não é simplesmente o poder das palavras, enfim, mas isso mexe com o consciente da pessoa e a pessoa começa a acreditar e começa a se esforçar para fazer o que é correto. Né? Tem também que se você incentivar e a pessoa não se esforçar, não vale de nada, né? Então, Davi era esse tipo de líder, que ele se esforçou para incentivar aqueles homens que eram desprezados pela sociedade, mas que conseguiu de fato transformar ali no exército leal. A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele. Tem isso também, porque tinha muitos que queriam estar ao lado do rei, mas não queria sofrer, né, até quando o rei chegasse lá no trono. Então, tá ao lado do rei, para chegar lá, tem que sofrer junto com o rei. Então, quem é líder de um grupo, de uma equipe, seja o que for, a equipe um dia pode crescer, aquele líder pode crescer, mas para chegar ao lado daquele líder, tem que sofrer com ele, junto com ele. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo. É tipológico, né? Tipifica Cristo aqui. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e pecadores. E todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Olha só, Jesus andou com todo tipo de gente que não valia nada, que era excluídos pela sociedade, excluídos pelos fariseus, pelos saduceus, pelos romanos, mas Jesus estava lá com eles e eles foram transformados e impactaram aquela geração. Hoje o cristianismo existe. E muita gente pode falar assim, como que o cristianismo chegou até aqui? É claro que tem poder do Espírito Santo agindo e tudo mais, a gente sabe que a igreja de Cristo vai vencer, mas os homens que Jesus escolheu não tinham qualidades nenhuma. Jesus só escolheu ali os piores. E eles, andando com o mestre, seguindo o exemplo do mestre, claro, capacitados pelo Espírito Santo, impactaram toda uma geração e o trabalho continuou. Né? Então, assim, Jesus deu o exemplo, nós temos que seguir também esse exemplo de liderança. Assim, quem deseja reinar com Cristo também precisa sofrer com ele. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. 2 Timóteo 2,12. Então, quem quer reinar com Cristo vai ter que sofrer com Cristo. Cristo veio, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas foi para esses que ele veio. Então reconheça que você é um pecador e Jesus vai transformar a sua vida. Tópico 2, Davi e o amor com os pais. Então vamos aqui nos aprofundar um pouco mais nessa questão de Davi, do exílio de Davi. Já passamos aí um pouco o tópico 1, né? É um tópico puxa o outro, né? Então vamos continuar aqui. 2.1, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder. Ele não simplesmente foi um grande líder. Ele também foi um bom filho. Ele foi conhecido como um bom filho e como um bom pai futuramente. Ele teve todo um cuidado especial para com seus pais. Ele cuidou dos seus pais. A gente vê aqui que os pais de Davi foram com ele lá para a caverna, ele cuidou, ele protegeu. Depois eles foram para Moabe procurar um lugar seguro para habitar. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe, porque a região de Moabe é onde veio Ruth, né? Isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi, ou seja, bisavó de Davi. Ruth era moabita. Não, o texto bíblico não diz, o escritor da revista supõe, e alguns teólogos também supõem, que Davi ainda tinha algum laço parentesco, algum parente de Ruth, né, que é lá de Moabe, e por isso ele foi bem aceito lá. Então, chegando lá em Moabe, ele foi para Mispa. Mispa significa torre de vigília. E Davi, ali ele fala, né, com o rei de lá, né, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo. 1 Samuel 22:3. Então aqui ele leva os seus pais para um lugar protegido. E ali a ideia realmente é cuidar dos pais, é proteger os pais. O rei de Moabe, o rei de Mispa, a liderança de lá, aceitou isso, resolveu cuidar. Então ele mostra aqui o carinho que Davi tinha pelos seus pais. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas, crises que tiveram enfrentando.
Então isso é bíblico. Os filhos têm que cuidar dos pais sempre, não vou dizer assim, sempre que precisar, não. Mas tem situações que o pai tem saúde, o pai tem dinheiro, o pai vive bem. Então, né, tem situação que é o filho que está precisando do pai, né? Mas ele vai dar o quê? Vai dar carinho, vai dar atenção. Tem muita gente que fala assim, meu pai é rico, meu pai está bem de vida, meu pai tem saúde. Mas não é só isso. O filho tem que dar carinho pro pai, tem que dar atenção, tem que ligar, tem que visitar. Tem filho que passa 10, 20 anos sem visitar o pai. E quando morre, vai lá chorar, porque meu pai deveria ter passado mais tempo aqui com ele, tal. Então acontece muito isso. Então a gente tem que cuidar dos pais, não é só numa situação de que tá idoso, que tá sem dinheiro, que tá precisando de ajuda, que tá doente. Não é só essa situação. Mas em todas as situações, os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Salmos 127, 3. Então essa questão, se o pai tem um filho, cuida do filho, quando o pai precisar, o filho tem que estar lá para cuidar dele. Davi chegou ao trono porque sabia cuidar dos outros? Sim, ele sabia cuidar dos outros. Davi chegou ao trono porque era um bom guerreiro? Sim, ele era um bom guerreiro. Mas ele também chegou ao trono porque era um bom filho. Ele honrou os seus pais e Deus o honrou por isso, porque isso é bíblico. Vamos para o tópico 2.2 para aprofundar nisso. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, porque é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20, 12. Então aqui a questão de honrar os pais é uma promessa. Se você honrar os seus pais, você vai viver bem, você vai ser uma pessoa que vai ter muitos anos de vida. O filho que morre cedo pode saber, foi desobediente. Não vou dizer que é regra, mas na maioria das vezes era desobediente. Quem obedece os pais, com certeza, vai viver muitos anos. Alguns até brincam por aí, né? Maldição de mãe, né? Fala assim, se a mãe fala não vai, se for, meu filho, pode ir que vai quebrar a cara. Se falar não vai, não vai. Obedeça, porque é bíblico. Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam dos pais. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Mateus 15, de 5 a 7. O que Jesus está falando aqui é que muitos filhos, simulada e mentirosamente, dedicavam a Deus todos os seus bens. Pegavam todos os seus bens e dedicavam a Deus. E depois falava, né, que já tinha dedicado a Deus e não precisava mais ajudar os pais. Para não honrarem nem sustentarem os seus pais, quebrando assim o mandamento. Então eles, tentando burlar o mandamento de Deus. Porque eu estou dedicando a Deus, então isso aqui já é uma honra ao meu pai. Não, está errado. Honrar o pai é diretamente com o pai. Os filhos devem aprender a serem gratos a seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade, cuidados materiais. É isso que o filho tem que dar. Como eu falei, às vezes precisa de uma atenção, de um carinho, não é de dinheiro, não é de mais nada, é só uma atenção, um carinho. Mas quando precisar de dinheiro, de alguma coisa material, o filho também pode estar lá para ajudar os pais. Isso é mandamento de Deus, e quem não faz isso está pecando. Filhos que não cuidam dos pais, filhos que são desobedientes, estão pecando. Isso é uma característica de alguém que não é salvo. Se você vê alguém falando que é salvo, que é crente, mas menospreza o pai, não cuida dos pais, pode duvidar da salvação dele, porque é bíblico. Slide extra, isso aqui não está na revista, tá? Assim como abandonar os filhos, abandonar os pais na velhice também está ensejando indenização. A própria lei brasileira fala isso. O artigo 229 aqui fala assim, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Olha só, não é somente os pais que têm a obrigação de cuidar dos filhos, porque quando o pai não assume o filho, ele tem que pagar ali a pensão, né? Tem a questão do pai que, enfim, fez o menino lá e tal, aí a mulher cria sozinha, ele paga a pensão. Tem muitas complicações nesse sentido, mas quando o filho não cuida do pai na velhice, na enfermidade, o filho pode ser punido. Segundo a lei, ele pode pagar multa e ser até preso. Isso é sério.
né? O artigo 3º do Estatuto do Idoso fala: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, quem tem parente idoso, quem tem um pai idoso, tem que cuidar. Isso é bíblico. Além de ser pecado abandonar os pais, é crime, segundo a Constituição, e é passível de cadeia. Então, né, vamos prestar atenção nisso aí. Terceiro tópico, morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida, não lidou com situações conflitantes, tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Então Saul, no caso aqui colocando a liderança de Saul, ele realmente não passou nada comparando com Davi. As dificuldades que Davi passou, o sofrimento de Davi até ele chegar no reinado, forjou Davi como um bom líder. Saul não passou por nada disso. Ele tinha até aparência, mas não era um homem segundo o coração de Deus e foi reprovado. Os homens que estavam com Saul não se sentiam tranquilos. Ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive de seu filho. A ira de Saul se acendeu contra Jonatã e lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha do que o deu à luz? 1 Samuel 20:30. Olha só, ele duvida do próprio filho, ele menospreza o próprio filho. Ninguém sentia confortável perto de Saul. Saul orgulhava de ter dado ali honras à tribo de Benjamim, que era onde ele pertencia. Ele dava presentes, né, e posições na liderança, algo que Davi jamais faria por eles. Então ele falava isso, ele jogava na cara. Ele dava terras, ele dava posições na liderança e comprando o povo. Ele estava comprando o povo da tribo que ele pertencia para o povo ser leal a ele. Que tipo de líder era Saul? Saul não sabia que lealdade não se compra com presente ou dinheiro. Nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Então não se compra as pessoas. Aquele líder que tem que pagar o lanche, tem que pagar o almoço, tem que fazer isso, tem que pagar isso, pagar aquilo, para ter ali pessoas leais a ele, não é um bom líder. Não é um líder que realmente vai ter uma boa liderança. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, tem muito disso. Quem é inseguro, na verdade, ele desconta, ele mostra a sua insegurança cobrando de forma exagerada, dão presentes em troca de lealdade e se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Então tem muitos líderes que, quando percebe que tem alguém que está se destacando no grupo, ele começa a prejudicar aquela pessoa, porque ele tem medo daquela pessoa assumir o lugar dela. Então ele já começa a menosprezar. Isso acontece nas igrejas, pastores, que começa a perceber um obreiro que é esforçado, aí já começa a excluir o obreiro. Tem muitas vezes no grupo de jovens, grupo das senhoras. Dentro da igreja isso acontece. Herbson, mas na igreja como pode? Isso é possível? Irmãos, a Bíblia diz que no meio do trigo tem o joio. Então, enfim, né? Não precisa nem falar muita coisa nesse sentido aí. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas o honrem e os considerem como homens de Deus. Nós, como liderados, temos que honrar os nossos líderes. É isso que a Bíblia ensina. Em Hebreus 13:7 está escrito: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então o líder ele tem que ser um exemplo, porque o liderado tem que imitar o que ele faz. Isso é bíblico. Tem líder que fala assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Olha, eu sou falho, então não sigam o meu exemplo. Está errado. O líder tem que se esforçar para dar um bom exemplo, para ter um bom comportamento, uma boa vida de fé, para que os seus liderados possam imitá-lo. Isso é o que a Bíblia ensina. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha a responsabilidade que um líder tem. Os outros seus liderados vão imitá-lo. Se ele fizer errado, a culpa, o que os outros vão imitar vai ser coisa errada e a culpa é dele. 3.2. O preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá.
Então Saul faz uma convocação e ele se declara limpo, ou seja, inocente, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração. O que acontece? Se você ler o capítulo 21, você vai entender melhor o contexto. Davi chega para Aimeleque e fala assim: olha, o rei me mandou fazer um negócio muito importante, eu estou precisando de 5 pães, eu estou precisando de comida. Aimeleque fala assim: olha, Davi, só tem aqui os pães da proposição, os pães sagrados, não pode comer. Mas aí, já que tu tá precisando, realmente eu vou abrir essa exceção. Então Aimeleque meio que quebra a lei para ajudar o próximo. De fato, ele não está errado, porque a gente não pode deixar alguém passando fome porque o pão ali foi usado na ceia, por exemplo. Ah, não, esse pão aqui foi usado na ceia, aí serviu a ceia, sobrou, aí chega alguém passando fome, não pode dar. É errado isso aí, tá? É errado. Tem gente que joga fora, tem gente que queima, tem gente que enterra, mas assim, eu conheço vários pastores que defendem a ideia que o pão da ceia, ele pode sim ser comido porque ele foi consagrado para aquele momento, passou aquele momento, já era. Então, só estou dando um exemplo para o nosso contexto, tá? Não significa que isso é uma doutrina bíblica, mas um pensamento meu, que seria mais ou menos equivalente à questão aqui, é que, né, o pão da ceia, que muitos consideram sagrado, pode sim ser usado para matar a fome de alguém, não tem problema nenhum. E o pão da proposição só podia ser comido pelo sacerdote no sábado, que era quando trocava. Então não podia ser comido por Davi e pelos seus homens. No entanto, Aimeleque abre essa exceção. Só que Davi está mentindo. Aqui tem um detalhe. Davi está mentindo. Aimeleque não sabe disso, porque Davi diz que está fazendo um trabalho para o rei. Depois Aimeleque fala assim: e cadê tua espada? Não, eu saí com pressa, não tenho espada, estou precisando de uma espada. E aí pega a espada de Golias. Então Davi conta outra mentira, né? Pega a espada de Golias, que aqui é uma falta de fé de Davi incrível, incrível. Quando ele derrota Golias, Golias usou essa espada e perdeu, foi derrotado, porque Davi derrotou ele pelo nome do Senhor, pela fé. E a espada de Golias não fez nada por Golias. Agora ele está recorrendo à espada de Golias. Cadê a fé de Davi? Então Davi foi parar naquela caverna realmente por falta de fé. Deus trabalhou em cima disso. Moldou um pouco o caráter, moldou muito o caráter dele nesse sentido. Mas aqui, nesse momento, ele recebeu um alerta. Aimeleque falou que é a espada do cara que tu derrotou. Ele fala do Golias, acho que fala o Geteu, né? Que tu derrotou. Você venceu ele. Era para Davi se tocar e falar assim: poxa, é verdade, eu venci ele em nome do Senhor. Então essa espada vai ser inútil para mim. Mas não, ele considera a espada como sendo algo bom para ele. Então Aimeleque ajuda Davi com essa espada, com os pães da proposição. E Doeg vê tudo isso aqui. Fica guardado para ele e depois conta para Saul. Quando Doeg conta para Saul, Saul resolve matar o sacerdote e todos os outros sacerdotes que estavam lá. Então o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas não me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. 1 Samuel 22:17. Olha só a crueldade que Saul estava prestes a cometer. Primeiro, Aimeleque não estava sabendo de nada. Aimeleque foi enganado por Davi. Depois chega Saul e começa a querer matar os sacerdotes de Deus, porque estavam apoiando Davi. Doeg, o edomita, nem era israelita, vai lá e mata, porque os homens de Saul são fiéis a Deus e falam: a gente não vai cometer tal atrocidade. E Doeg, que não estava nem aí, que ele não era israelita mesmo, edomita, estava nem aí, era um homem cruel e muito provavelmente estava ganhando terras, ganhando dinheiro de Saul, foi lá e cometeu essa grande atrocidade, matou 85 sacerdotes e, além disso, saiu pela cidade e matou mulheres e crianças. Foi algo triste, algo triste. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e ele não fez. Lá atrás, Deus falou assim: olha, vai lá e mata os amalequitas, tal. Ele foi lá e preservou o rei, né? Preservou os animais. Agora, ele vai lá e mata toda a família sacerdotal sem piedade alguma. Olha só a crueldade que Saul cometeu, o nível que ele chegou, né? O rei de Israel,
O rei da nação fundada pelo próprio Deus comete tal atrocidade, matando os próprios sacerdotes. Muitos vão falar assim, mas isso aqui foi a profecia lá atrás, para Eli, que a casa de Eli não ia ter mais idoso e tal, Deus ia tomar o sacerdócio deles. Eu penso, pensamento meu, isso aqui não foi juízo divino. Claro, nada foge do controle de Deus, Deus permitiu que acontecesse, se ele não quisesse, não teria acontecido. No entanto, eu penso que o juízo de Deus seria diferente sobre a família de Eli, né? Mas, enfim, há quem discorde, há quem acredita que aqui tenha sido o juízo de Deus sobre a família de Eli. No entanto, aqui isso não anula em nada a crueldade de Saul. Eu penso que não tenha sido, Deus teria feito um juízo de forma diferente. Isso aqui foi crueldade, maldade de Saul, maldade do seu coração. Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu. Então Abiatar se junta a Davi e se torna amigo de Davi durante todo o reinado, né? E durante o reinado de Davi, depois que Salomão assume o reinado, que tira de Abiatar o sacerdócio, cumprindo de fato a profecia que ia tirar o sacerdócio da família de Eli. Mas não seria, né? Aí sim, o que Salomão fez, tirar Abiatar do sacerdócio, de fato, pode sim ser cumprimento daquela profecia. No entanto, não foi do jeito que Saul fez. O jeito que Saul fez foi totalmente covarde e cruel, né? 3.3. A sina de Doeg. Doeg foi esse camarada que matou os sacerdotes de acordo com a ordem de Saul. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. Porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente. Ó homem poderoso, sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Salmo 52, 1 e 2. Leia o Salmo 52 por completo, você vai entender isso aí melhor. Aqui ele começa descrevendo como que é o ímpio. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: a sua língua intenta o mal. Provérbios 10, 31 fala isso: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será estipada. Traça enganos. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó 15, 35. Despreza o mal despreza o bem e ama o mal. Cuidado com seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Jeremias 9,14. Claro, falando dos ímpios aqui. E não é reto no seu falar. Então, se você lê o Salmo 52, lê várias outras passagens do Antigo Testamento, vai mostrar o caráter do ímpio, daquele que não serve a Deus. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente e arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do coração perverso. Olha só, Doeg estava lá no momento que Davi é ajudado por Aimeleque. Depois ele vai lá e conta para Saul e ele mesmo mata Aimeleque juntamente com os outros sacerdotes e as outras pessoas. Então era uma pessoa perversa. Ele estava ao lado, ele simplesmente comete uma traição. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. O ímpio arrogante ele vai ser punido. Note que isso será feito de modo poderoso. E pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos no Salmo 52. Destruir, arrancar, arrebatar e desarraigar. Os ímpios, o ímpio pecador será varrido da face da terra. Olha só, todo ser humano é pecador. Todo ser humano, de certa forma, é arrogante. Todo ser humano, de certa forma, despreza a Deus. Todo ser humano pode-se dizer que se encaixa dentro dessa característica aqui, de ímpio. É claro que tem alguns que vão deixar a perversidade entrar no coração e vão cometer muitas atrocidades. Muitas atrocidades. Há alguns teólogos que defendem a questão do juízo divino, tanto na terra quanto do inferno, ou lago de fogo, enfim, do juízo final, eterno aí, vai ter níveis de sofrimento diferentes. Alguns defendem isso, mas isso é um pouco controverso. Mas, de certa forma, todo ímpio será punido. Quem é que não vai ser punido? Quem crê em Jesus como Salvador. Quem deposita a confiança da salvação em Cristo tem seus pecados perdoados, é liberto da condenação do pecado, tem uma vida transformada e passa a viver uma vida de santidade.
esse não vai ser punido. Por quê? Porque Cristo pagou o preço do pecado e a partir daí ele se torna uma nova criatura. Mas quem não crê está dentro desse contexto aqui de Doeg. Vai ser varrido da face da terra. Vai sofrer castigo eterno. Isso é muito, muito sério. Quem está em Cristo, cuide que não caia, que permaneça em Cristo. Porque se não permanecer em Cristo, vai estar na mesma situação que o ímpio. Vai ser condenado do mesmo jeito. Mesmo que, para mim, se tem níveis de sofrimento no inferno ou não, não importa. O nível mais fraco lá vai ser super, super sofrido. Então não compensa. Não importa se o cara é um serial killer ou se ele simplesmente é alguém que é bonzinho, é pecador do mesmo jeito. Vai ser condenado do mesmo jeito. Então somente Cristo é a salvação. Somente Jesus Cristo é a salvação. Ninguém merece ser salvo. Todos nós somos salvos pela graça. Então nós só temos que louvar a Deus pela salvação que Ele nos deu. A descrição do ímpio aqui é algo realmente que vale para todos os pecadores. Conclusão. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo, 1 Coríntios 1:28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Não importa a sua situação, não importa o que você se considera. Deus pode forjar você e te colocar numa posição de liderança. No contexto salvífico, todos nós, somos assim, totalmente desprezíveis. Todo ser humano. Quando nós encontramos Cristo, nós somos resgatados desse mundo. Ele nos tira, nos resgata e nos dá uma nova vida. Aí começa uma nova caminhada. Nessa nova caminhada você pode falar assim, eu não sou capaz de liderar, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo. Mas aí ele vai lá e te molda, ele te capacita. Então Davi não tinha, talvez ele não tinha perfil de rei, de líder, mas Deus foi lá e forjou Davi. Foi nas dificuldades, foi fugindo de Saul, foi na caverna de Adulão, foi lá em Moabe, que lá em Moabe Deus usa um profeta para chamar ele de volta para Judá. Então ele volta para Judá, né, para a região de Judá, justamente por quê? Porque Deus chamou ele, o profeta falou com ele. Então Deus está agindo o tempo todo com seus filhos. Mesmo na dificuldade, Deus está trabalhando, forjando, transformando a nossa vida mais e mais, cada dia mais. E é assim que vai a vida do cristão, né? Ele começa sendo resgatado e tem uma caminhada até chegar no céu. Até chegar lá, vamos passar por muitas dificuldades, mas é isso. Isso faz parte da vida cristã, é Deus nos moldando para nós crescermos na vida espiritual. Amém? Chego ao final dessa aula. Mais uma vez eu reforço aqui para você clicar no link e escolher os 3 subtópicos que você acha que são mais difíceis, mais complicados e quer ter uma aula mais profunda, uma aula diferenciada. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, clique aí no link, responda a pesquisa. Emerson, não achei a pesquisa. Manda uma mensagem no WhatsApp que eu mando ela para você. Tá? Estou mandando para quem está na minha lista de transmissão, mando aí nos grupos, enfim. Então nós estamos aqui procurando oferecer o melhor conteúdo para a honra e a glória de Deus. A paz do Senhor, até a próxima aula.